Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, São José, nossos santos anjos da guarda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Queridos fiéis, a missa das cinzas é um rito muito antigo na Santa Igreja. Este rito vem da Idade Média, até um pouco bem anterior, inclusive. A última oração somente da bênção das cinzas, que é de origem galicana, francesa, mas antigamente, no rigor do fervor católico, na Idade Média, certas classes de pecados, elas tinham penitência pública. Então, no dia de hoje, normalmente era um bispo que abençoava os seus cilícios e as cinzas que se colocavam sobre essas classes de pecadores, e eles tinham que publicamente praticar a penitência, porque os pecados foram públicos também, não? Depois a Santa Igreja, ela mudou a sua disciplina, sem detrimento do bem das almas, e ela colocou esse sacramental para ser entregue a todas as almas piedosas, para que também lembre-se do que somos pó e vamos voltar ao pó, e a fragilidade da vida de todos os mortais. Quando a Santa Igreja nos impele, ela nos manda a penitência, então nós temos uma obrigação de fazer essa penitência, e junto com a penitência que nós fazemos, mandados pela Santa Igreja, nós temos o mérito da obediência, e a penitência mandada pela Santa Igreja, ela tem uma graça muito maior do que aquelas que nós fazemos por nossa devoção. Não que não tenhamos que fazer, hein? Tempo de penitência são todos os dias do ano, mas só que a Igreja pega 40 dias de modo específico, depois tem as têmporas e vigílias, mas a quaresma é esse tempo em que a Igreja quer colocar sobre os seus filhos a cinza e também nos flagelar pela fome, porque é o jejum, e depois nos mortificar o espírito com a oração bem feita, orações substanciosas para que a alma tenha realmente a graça de expiar os pecados que cometemos. Na primeira consideração de hoje, vamos citar o profeta Joel, que é o lugar da epístola que nós lemos. E neste texto, o profeta, ele explica, segundo Deus, nosso Senhor, o que deve ser a nossa quaresma. Se a Santa Igreja colocou justo no primeiro dia, é porque ela quer realmente nos levar a esta consideração quaresmal. Por isso aqui a penitência realmente é no que nós entendemos. Jejuns, mortificação no sono para quem puder, cilícios, passar realmente uma grande aflição para converter nosso coração até Deus. Então vamos seguir o texto da Sagrada Escritura que lemos, e diz o profeta Joel: agora, pois, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Aí diz nosso Senhor, como? Com jejuns, lágrimas e gemidos. Os modernistas e os católicos liberais, inclusive tradicionais liberais, eles olham a penitência como uma coisa muito desagradável. De fato, não é agradável para o homem pecador, não é agradável. Mas só que olham com olhos espirituais como um desagrado para a alma. E aqui nós vemos, é o próprio Deus que diz pelo profeta Joel, e vou repetir, converter a Deus com jejuns, lágrimas e gemidos. Por quê? O homem normalmente se afasta de Deus no altar das suas mesas opíparas, em bebidas alcoólicas em excesso, em festas e trasfestas, que raramente uma festa não tenha uma ofensa a Deus. Não estou dizendo que todas elas sejam pecaminosas. Não é uma questão somente da festa, mas de quem vai para a festa. Normalmente, falar de festa, nós temos a alma dissipada, que é a preparação para estar ali, que é um defeito bom do ser humano, que é corrigido com o quê? Com os jejuns. Os jejuns não só nos proíbe de ir para as festas, porque não vamos comer, e também nos proíbe por quê? Porque o recolhimento de quem está com fome não vai se expor numa ocasião de faltar com jejum. Isso é simples.
Mas, por outro lado, quando a alma, depois de ter jejuado, nesse tempo quaresmal, ela vai olhar para si e depois vai seguir a sua vida social nas coisas corretas, obviamente, ela vai ver que aquela fome lhe corrigiu dos desatinos, dos excessos. E é muito comum que depois de passada a quaresma, as almas que são fiéis às práticas dos 40 dias quaresmais, elas tenham até um pouco de dificuldade de voltar à sua vida comum, porque nosso Senhor, diante dessas práticas, dando graças à alma, mostra que muitas vezes nós consumimos nosso tempo precioso com bobagens, com coisas tão desnecessárias para a nossa vida, inclusive muito tempo na mesa, muito tempo bebendo e comendo o dia inteiro, que mostra que nem o nosso corpo necessita de tanta quantidade de alimento e a nossa alma fica entorpecida. É uma das razões pelas quais as pessoas não conseguem rezar mais com devoção, porque a alma está entorpecida de alimentos, porque o corpo está insaciável e depois de se saciar com muitos alimentos, ele vai pedir um descanso e se não consegue se estudar muito, entorpece o intelecto e a alma fica tão pesada que não pode se elevar a Deus na oração. E ao praticar o jejum, junto com esse jejum, Deus dá um gozo para a alma, uma alegria espiritual. E tanto para a vida intelectual, se estuda muito melhor, como para a vida de piedade, de oração, a alma se eleva, porque não está abaixo o peso da escravidão, da mesa e das bebidas alcoólicas de modo especial. Por isso nosso Senhor diz, convertei-vos do vosso coração, de todo o coração com jejuns. As lágrimas, elas são o moderador das alegrias frívolas. É verdade que não só é chorar com os nossos olhos, não é que isso não se entenda lágrimas que corram dos olhos, mas ter a alma realmente séria, contrita, mas não é triste, porque a tristeza não faz parte das obras que vêm de Deus Nosso Senhor. Mas um jejum com gravidade. Por isso, nesse tempo, nós temos que estar olhando para a nossa alma e não olhando para as redes sociais, as notícias. Não vai acontecer nada de novo debaixo do sol, sempre a mesma coisa. E não está tampouco preocupado com distrações curiosas, porque afinal, tendo a aflição do jejum, a alma vai cair em si mesma e vai buscar o quê? Fugir de Deus, fugir de si mesmo, porque o conhecimento de si mesmo não é agradável para si mesmo. Ver tantas mazelas, enxergar tantos defeitos, e não é outro que nos acusa, somos nós mesmos. Por isso esse tempo de quaresma é o tempo propício do conhecimento de si que nós pedimos ao praticar a escravidão a Nossa Senhora. Então, aquela semana que se dedica ao conhecimento de si mesmo, nós vamos dedicar 40 dias, porque o jejum deixa a nossa alma realmente nua aos olhos de Deus e aos nossos olhos, e vamos enxergar em nossa nudez, nossa vergonha, nossas feridas, nossos defeitos, e aí colocar a correção. Por isso, diz o profeta, Deus disse ao profeta, convertei com jejum de todo o vosso coração, com jejuns e lágrimas. E diante desta seriedade deplorável que a nossa alma se encontra, aí nós temos que ir a Deus com gemidos. Os gemidos aqui supõem a oração. Lágrimas é a consideração da própria miséria. Agora, estes gemidos é porque gemer diante de Deus e falar, Senhor, tenha piedade de mim porque eu sou um pecador. Para que isso seja realmente levado à realidade, e não só em afetos, desejos veleidosos, o próprio Deus vai dizer ao profeta, rasgai os vossos corações e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é benigno, compassivo, paciente e de muita misericórdia. Então, como que fazemos isso? É rasgar o nosso coração. E rasgar o nosso coração é literalmente rasgar o nosso coração diante de Deus, porque diante dele, nos afligindo, vamos ver que o nosso coração é o grande banco da malícia. Nós arquivamos no coração tantas coisas iníquas. E não é machismo de nossa parte, mas é um defeito próprio das mulheres também, arquivar acontecimentos, quer do esposo, quer de outras pessoas, e ficar azedando a alma com o transcurso dos anos. Não quer dizer que os homens também não sejam rancorosos, são também, mas é uma inclinação própria das mulheres. Então, rasgar o coração diante de Deus quer dizer o quê? Esvaziar o coração diante de Deus, nosso Senhor.
e deixar os fatos ocorridos que fomos vítimas, mas também deixar aos pés de Deus aqueles que nós fomos os criminais, os criminosos. Então é realmente lavar nossa alma ao rasgar nosso coração diante de Deus nosso Senhor. E como vamos rasgar? Com jejum, lágrima e gemido. E para que o pecador não tenha medo de Deus, o próprio Deus disse ao profeta: e convertei-vos a mim, porque eu sou benigno, compassivo, paciente e de muita misericórdia. Ou seja, fazer isso não com medo de Deus, com temor de Deus sim, porque Ele é nosso Deus, mas com medo não, porque Ele realmente quer que o pecador se aproxime, porque Deus quer que o pecador deixe de ser pecador. Então não devemos ter medo de Deus. Quando nós estamos assim, afastados de Deus, com aquele receio de voltar a Deus, é o nosso orgulho disfarçado de arrependimento. Mas o arrependimento sincero clama por Deus, por isso vá até Deus e se prostra e diz: Senhor, tenha piedade de mim. E assim sendo, Deus nosso Senhor, Ele realmente converte a alma que assim proceder. Se nós católicos fizéssemos isso todos os anos, no final da nossa vida nós teríamos a nossa santificação bem iniciada e quase em término, para não dizer bem acabada. E se a sociedade, tendo os membros que assim se comportasse e fizesse jejum, a sociedade católica não estaria em ruínas. Então, se nós buscamos a restauração do reino de nosso Senhor Jesus Cristo, por isso aqui estamos, em nossas catacumbas urbanas, resistindo ao mal, nós devemos fazer o que nosso Senhor e sua Santa Igreja deixou, que causará de novo o seu reino em nossas almas e o reino social de nosso Senhor. Por isso, se lutamos por nosso Senhor, a grande arma será o nosso jejum e as nossas grandes práticas nessa quaresma. Então, queridos fiéis, tendo diante do que são palavras do próprio Deus ao profeta Joel, vamos até nosso Senhor. Cada um já fez os seus propósitos, todos aí aprovados por Deus nosso Senhor, e não tenhamos aí mesquinhez de alma, e nem pensamos que estamos fazendo muito, hein? Mas o pouco feito por amor a Deus, Deus agranda, dá um acréscimo. Mas tenhamos generosidade, não em número de coisas, mas fazer as coisas com intensidade e com perseverança, e veremos que pouco a pouco o reino de nosso Senhor vai se estabelecer em nossa alma. Porque a alma do homem é o trono onde Deus quer reinar. E daí, reinando nos indivíduos, ele reina na sociedade, que é a família, a sociedade, o Estado, e assim temos um reino de nosso Senhor sólido, mas é o reino da graça. E quem destornou nosso Senhor? Foi o pecado, a apostasia, a rebeldia das nações, e quem vai trazer nosso Senhor de novo? O mesmo que o trouxe, a sua cruz o trouxe, e agora vai ser a penitência que a nossa cruz vivida, carregada com muita alegria, por amor a Deus, que vai novamente implantar o reino de nosso Senhor em nossas almas. Então, com muito ânimo, alegria de alma, recolhimento, sem se dissipar, tampouco expor as riquezas de nosso propósito às almas, ficar no segredo de Deus, praticar nossos bons propósitos, para assim, trazer o reino de nosso Senhor para nossas almas e das nossas almas para almas que estão perto, e assim dilatar cada vez mais o reino de nosso Senhor. Para isso também recomendo a devoção nesse tempo especialíssimo a Nossa Senhora, com a advocação de Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Angústias, da soledade, da compaixão, da piedade, essas advocações dolorosas de Maria Santíssima, não só porque é própria desse tempo, mas nas dores de Nossa Senhora, suas lágrimas, seu sofrimento, nós vemos que ela passou tudo aquilo também para compensar as lágrimas que não derramamos e os sofrimentos que nós não fazemos, porque nós não queremos sofrer por Cristo, mas queremos realmente estar baixo as carícias do mal, dos prazeres falsos. Então, Nossa Senhora, como mãe, como mestra, como adestradora das almas fiéis, com as suas lágrimas, com o seu pranto, vai endereçando os seus devotos filhos. Então, estejamos nesses 40 dias, baixo sua companhia, seus auspícios, sua proteção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.